queria compartilhar com vocês como é que funciona e as 4 coisas importantes de uma válvula AS 1001. Então, geralmente nós temos um ponto aonde a válvula vai abrir, vai disparar, vai despressurizar, que a gente chama então de pressão de abertura. Quando eu falo em bancada, na bancada, é pressão de ajuste ou pressão de ensaio. Quando eu falo no campo, é pressão de abertura. Qual a diferença, Xavier? Por que tu está falando isso? Isso é porque se eu estou no campo, eu tenho pressão, temperatura, contrapressão, tensão em toda a minha estrutura que ela está instalada. Isso são condições de processo. Quando eu tenho na bancada, eu só tenho a pressão em si, porque a temperatura normalmente está controlada ou está ambiente, eu não tenho nenhuma contrapressão entrando na descarga da válvula, né? Então não tem nenhum efeito de temperatura, não tem efeito de contrapressão e apenas então a pressão da bancada. E aí ela passa a ser então outro nome. Tem diferença? Tem. Quando essas duas condições, a pressão na contrapressão e a temperatura diferir da bancada e atingir limites que necessitam ser corrigidos, aí sim nós temos diferença, certo? Então aqui, no nosso exemplo, tá, eu estou considerando uma pressão de ajuste, que é a mesma pressão de operação, porque se trata de caldeira, e aí ela é castelo aberto, a mola está totalmente ventilada, o efeito da temperatura ele está controlado, então ele não precisa, e ela não tem contrapressão. Então a pressão de ajuste é a mesma pressão de abertura. E aí o que acontece? Quando a pressão do meu equipamento atinge essa pressão de abertura, geralmente ela levanta e dá um disparo. Isso é uma válvula projetada conforme ASME, norma americana. O que vai acontecer? Ela dá o famoso pop, que a gente chama, que é o disparo. Então ela vai atingir em seu curso em torno de 60%, 70% de descarga do fluido. E aí, a partir daí, começa a reduzir a pressão. Então, a primeira função dela é abrir. Abriu. Agora começa a descarga. Ela precisa descarregar. Aqui faço um parêntese. Se ela não descarregar nesse momento, ela vai entrar então no processo chamado de sobrepressão. Ela vai atingir até 3% acima da pressão de abertura. E aí vai atingir seus 100% de capacidade de descarga. Aí ela tem que descarregar. Então ela faz o seu segundo momento, a descarga. O terceiro momento é quando ela consegue vencer a pressão, ela consegue despressurizar e a válvula fecha. E o quarto momento, quando ela dá estanqueidade. Aí acabou o ciclo da válvula e pode começar outro.